chama pessoas capacitadas. Quando o Senhor nos chama, Ele chama pessoas que ninguém dá nada. Que é aqueles que olham para você e não te dão nada. Acham que você, aleluia, Jesus, você não faz nada, você não pode nada. E na verdade você não pode, porque quem pode é o Senhor que está através da minha vida e da tua vida. E assim como Paulo. Quando Paulo, aleluia, Jesus, ainda chamando Saulo, aleluia, Jesus, Saulo era o perseguidor da igreja, Saulo matava os profetas, Saulo perseguia a igreja do Senhor Jesus. Mas no grande dia, como na minha vida, como na tua vida, o Senhor teve um encontro com ele. O Senhor mudou a história de Saulo. Aleluia, Deus! E Saulo começou a ser Paulo. Então, quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para viver uma nova vida, para viver um novo recomeço. Então, quando a gente, aleluia, Jesus, o Senhor nos chama, não é para a gente viver a vida do passado que a gente vivia, aleluia, Jesus. É para ter um novo começo de vida, para ter uma nova história, uma nova trajetória. Então, aquilo que a gente fazia, aleluia, Jesus, a gente tem que pedir ao Senhor todos os dias a misericórdia dele, para que possamos ser diferentes. Aleluia! Glória a Deus! Ser perseguidor da igreja. Aleluia! Paulo passou a ser perseguidor. Aleluia, Jesus. Então, no belo dia, aleluia, Jesus, Paulo ali, já saindo de um grande naufrágio, a sobrevivendo ali, aleluia, Jesus, ele sai e entra, aleluia, Jesus, numa ilha ali chamada Malta. Aleluia, Jesus. E a palavra vai nos falar que ele escapando, então souberam que a ilha se chamava Malta. Os maltas estavam conosco de não pouca humanidade, porque acenderam de uma fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caiu e por causa do frio. Então eles tinham acabado de sair de naufrágio, aleluia, Jesus. Tinha acabado, aleluia, Jesus, de sobreviver, aleluia, Jesus, aquele grande naufrágio. Então Paulo e outros, aleluia, Jesus, que conseguiram sobreviver, sai daquele lugar, cai em terra e se acham ali diante de uma ilha. E aquela ilha, aleluia, Jesus, todo mundo sabe que tem frio, que tem calor. Então ele começa a juntar gravetos, aleluia, Jesus, para acender o fogo, para que viesse se aquecer. Aleluia, Jesus. Então o Senhor prepara tudo. Aleluia, Jesus. O Senhor prepara, aleluia, Jesus, mantimento ao meio ao deserto. Aleluia, Jesus. Conhecemos na presença do Senhor. Então Paulo ali não sobreviveu, aleluia, Jesus, somente ali naquela ilha. Aleluia, Jesus, ele não sobreviveu somente ao naufrágio. Paulo sobreviveu à cadeia, a perseguições. Aleluia, Jesus. A calúnias, a difamação. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, como é servo do Senhor, nós vamos passar por isso. Aleluia. Nós não somos melhores do que aqueles profetas, aleluia, Jesus, que viveram antes. Nós vamos passar por perseguição também. Se nós estamos, aleluia, Jesus, servindo ao Senhor, nós vamos passar por desertos. Vamos passar, aleluia, Jesus, por situações difíceis. Aleluia. Vamos passar, aleluia, Jesus, pelo vale. Aleluia. Mas é importante quem está no vale. Quem está, aleluia, Jesus, comigo. É quem está ali com você, quem está pegando na tua mão, quem é que está te carregando no colo. Aleluia, Jesus. Assim como Paulo estava sendo carregado, aleluia, Jesus. Aleluia. Ele não estava sendo carregado por qualquer um. Ele não estava sendo carregado por qualquer mão. Ele estava carregando pela mão do poderoso. Ele estava sendo carregado pelaquele que nos guarda, pelaquele que não dorme, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, 121, aquele que não cochila, aquele que não dorme. Então Paulo estava sendo carregado. E quando ele vai juntar gravetos, aleluia, ele vai nos falar. E dali daquele fogo saiu uma víbora, aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus vai dizer que aquela víbora saiu e aquela víbora morde a mão de Paulo. Aleluia, Jesus. E todos eles estavam esperando pelo seu fracasso. E muitos ali estavam esperando, aleluia, Jesus, pela sua morte. Aleluia, Jesus. Estavam ali esperando, aleluia, Jesus, que a mão de Paulo viesse, aleluia, Jesus, inchar. Que Paulo viesse ao Senhor. Quantos estão esperando o seu fracasso, irmãos? Quantos, aleluia, Jesus, têm esperado a nossa morte? Quantos, aleluia, Jesus, estão esperando, aleluia, que a gente não levante da nossa cama? Quantos, aleluia, Jesus, estão torcendo
contra a minha vida e contra a tua vida, aleluia, Jesus. Mas eu quero te dizer que você, aleluia, Jesus, está guardado, que você está protegido, ainda, aleluia, Jesus, que as coisas não estejam da maneira que você quer, aleluia, Jesus, ainda que as coisas não estejam do jeito que você quer que seja. Eu quero te dizer que o Senhor está do seu lado. Aleluia, Jesus. Então o Senhor, aleluia, Jesus, estava com Paulo. O Senhor, aleluia, Jesus, estava segurando na mão de Paulo. O Senhor, aleluia, Jesus, não permitiu, aleluia, Jesus, que Paulo viesse a morrer, que Paulo viesse, aleluia, Jesus, a inchar. Aleluia, Jesus. Mas ele não livrou Paulo da picada. Ele não livrou, aleluia, Jesus, Paulo, que passasse por aquela situação. E muitas das vezes vai ser assim na minha vida e na tua vida. Muitas das vezes o Senhor não vai nos livrar do problema. Muitas vezes, aleluia, Jesus, o Senhor não vai te livrar da dificuldade. Muitas das vezes o Senhor não vai te livrar do deserto que você está passando. Muitas das vezes o Senhor não vai livrar você da enfermidade. Mas eu quero te dizer que o Senhor vai estar lá com você onde que você estiver. O Senhor vai estar te guardando, aleluia, Jesus, aonde você está. Aleluia, Jesus. O Senhor vai estar, aleluia, Jesus, te protegendo, aleluia, mesmo que seja lá dentro do poço. Mesmo quando você olha, você fala assim, ninguém me vê. Quando você olha, você fala assim, quando você olha e você diz, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu vou desistir, eu vou parar no meio do caminho. Mas eu quero te dizer que o Senhor está lá. O Senhor não vai, aleluia, Jesus, te livrar das dificuldades. Mas Ele vai passar com você. Ele vai estar lá com você no fundo do túnel. Quando você estiver lá pensando que não tem mais saída, o Senhor vai estar lá e dizer que Ele é a saída. Que Ele, aleluia, Jesus, é Ele que guarda. Se você chegou até aqui, somente creia. Se você, aleluia, Jesus, está passando por uma situação talvez difícil, talvez parecida com a situação de Paulo. Às vezes você olha, você acha que não tem solução. Mas eu quero te dizer que tem solução sim, porque o Senhor chegou primeiro. O Senhor, aleluia, Jesus, é o dono do tempo. Aleluia, Jesus. Ele é o dono do tempo. Ele é o que muda as estações, Ele que muda, aleluia, Jesus, a situação. E quando, aleluia, Jesus, os bárbaros, vendo que havia pendurado na mão, diziam uns aos outros, certamente, este homem é homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Verdade, então vão ter muitos, aleluia, Jesus, que vão te acusar. Vão ter muitos, aleluia, Jesus, que vão olhar para você, aleluia, Jesus vai querer te acusar porque não conhece o seu passado, não conhece de onde você veio, não conhece quem te chamou, o Deus que te chamou, aleluia, Jesus. Então, Paulo, vindo ali, os bárbaros chegam e falam, ele é homicida, aleluia, Jesus. A justiça, aleluia, Jesus, não deixa ele viver, aleluia, Jesus. Sem saber o plano que Deus tinha, aleluia, Jesus, para a vida de Paulo. É verdade. E quando eles veem que aqui, ali, aleluia, Jesus, sacudindo ele a vibra no fogo, não, aleluia, Jesus, não sobreveio mal nenhum. Eles esperavam que viesse a inchar, ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevia, mudaram de parecer e dizia que era Deus. Então vai ter muitos na minha vida e na tua vida, aleluia, Jesus, esperando a tua queda. Verdade. Tem muitos, aleluia, Jesus, esperando, aleluia, Jesus, puxar o teu tapete, aleluia, para poder, aleluia, Jesus, sorrir da sua queda. Para poder, aleluia, Jesus, alegrar, vai ter poucos que vai alegrar, aleluia, Jesus, quando você estiver bem. Vai ter poucos, aleluia, Jesus, que vai se alegrar, que vai rir com você. Aleluia, Jesus. Vai ter muitos esperando ali a minha queda e a tua queda. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor chegou primeiro. É verdade. E o Senhor chegou, aleluia, Jesus, para dar vida. E Ele veio para dar vida com abundância para mim e para você. Assim como Ele fez com a vida de Paulo, aleluia, Jesus, porque Ele tinha projeto. Aleluia, Jesus. Ele tinha plano. E assim como Ele tem plano na vida de Paulo, Ele tem plano na minha vida e na tua vida. Você não está aqui à toa.
Você não sobreviveu a naufrágios, a tempestades, a situação difícil, a enfermidades, a males, a troco de nada. Aleluia. Você sobreviveu, aleluia, Jesus, porque o Senhor tem projeto. E quando, aleluia, Jesus, o Senhor tem projeto nas nossas vidas, o inimigo tenta de todas as formas. Aleluia, Jesus, ele põe desânimo, ele põe cansaço, ele põe tristeza, ele põe frieza, ele põe todos os tipos, aleluia, Jesus, de enfermidades para atrapalhar o projeto que o Senhor tem na minha vida e na tua vida. Aleluia, Jesus. Então, quando muitos estavam esperando a queda, aleluia, Jesus, Pai, se renova. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, vai ter muitos assim. Quando muitos pensarem que você está caindo, ou que você está caído, que você está prostrado, o Senhor pega na tua mão e te diz: filho, eu estou contigo. Filho, eu não te desampararei, eu não te deixarei só. Então essa, aleluia, Jesus, é a promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida.